Boa noite. Mais um ataque a caixa eletrônico foi registrado na região. Desta vez, bandidos explodiram na madrugada de hoje um terminal que fica dentro de um supermercado no Jardim Orquídeas, em Sumaré. Eles também tentaram detonar um outro equipamento, mas a bomba não explodiu e foi deixada no local. O ataque aconteceu por volta da 1h da madrugada neste supermercado no Jardim das Orquídeas, em Sumaré. O gerente acredita que os bandidos tenham conseguido entrar no local depois de arrombarem esta porta. O nosso circuito eletrônico de segurança apenas informou que havia uma invasão no mercado e, como de praxe, o pessoal da direção da empresa veio, olhou. Nesta área do supermercado há duas máquinas. Uma o grupo conseguiu explodir, já a outra não foi roubada porque o artefato falhou. A equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais teve que vir de São Paulo para desativar a bomba que foi abandonada. No local, a polícia apreendeu uma escada, uma marreta e um pé de cabra que possivelmente foram usados na ação. R$320 manchados com a tinta rosa que o caixa eletrônico solta quando é arrombado também foram deixados para trás pelos bandidos. Dá medo, assusta a gente, né? Mas infelizmente aconteceu e agora é a direção da empresa quem decide o que vai acontecer. Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os contratos dos radares eletrônicos em Campinas entregaram hoje ao Ministério Público o relatório final da CPI, que aponta irregularidades. O documento de 35 páginas entregue nesta segunda-feira pelos membros do Legislativo confirma os indícios de irregularidades nos contratos entre a INDEC, Empresa de Desenvolvimento de Campinas, e o consórcio Campinas Segura, formado pelas empresas Engebras e Trendes. 6 itens foram apontados pela comissão. Havia muitos serviços numa licitação só que poderiam ser desmembrados em outras licitações, e isso pode ser considerado um direcionamento ou uma falta de competitividade que também poderia diminuir o valor dos contratos. Um outro fator foi um serviço que é pago, só que está sendo subutilizado, que é a leitura automática de placas, o LAP, e a principal função dele seria verificar os veículos que estão sem licenciamentos, os veículos roubados que circulam na cidade de Campinas. Só que para isso precisava de um convênio com o estado de São Paulo, não existia esse convênio. Um outro fator foi o pagamento de um serviço sem a comprovação da execução desse serviço, que a partir do aditamento do contrato, a empresa consorciada deveria juntar a prorrogação do seu consórcio. Na licitação, ela exigia que as empresas consorciadas se consorciassem 40 meses. E depois, quando foi celebrado esse contrato, o consórcio da Campinas Segura era de 35 meses. Instaurada em março deste ano, a Comissão Parlamentar de Inquérito investiga as supostas fraudes em contratos públicos para operação de radares de controle de velocidade no município. O relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público. A ideia agora é criar uma comissão para acompanhar as próximas licitações feitas entre as empresas que disputam o mercado de fiscalização eletrônica na cidade. Nós pedimos a anulação desse contrato e pedimos também que haja uma comissão dentro da Câmara Municipal de Campinas que a gente acompanhe todo esse processo licitatório, para que não ocorra essas falhas que ocorreram. A INDEC informou que está analisando o relatório para depois falar sobre o assunto. E o vereador Arthur Orsi protocolou na manhã de hoje na Câmara Municipal de Campinas o pedido de abertura de uma outra comissão parlamentar de inquérito. O foco é investigar a corrupção na cidade. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como foco apurar supostas irregularidades na administração municipal, como a contratação de parentes de secretários e outros membros do alto escalão da Prefeitura para cargos comissionados na SEASA, além de indícios de tráfico de influência e favorecimento a empresas ligadas a membros do Executivo, como, por exemplo, a Normandie Comunicação e também as empresas de instalação de antenas de celular. A comissão também pretende investigar o convênio do Instituto Cidade e a liberação de empreendimentos imobiliários.
todos os assuntos também estão na mira do Ministério Público. O protocolo foi oficializado nesta segunda-feira pela oposição, que juntou 14 assinaturas para implantar a CPI. Visa principalmente analisar esses contratos que são objetos de denúncia de irregularidades e que ainda não tiveram uma investigação, seja aqui na Câmara, seja até uma investigação propriamente já levada a cabo pelo Ministério Público. Essa não é a primeira vez que os vereadores de Campinas investigam irregularidades na administração. No ano passado, logo após a operação do Ministério Público, que desmantelou uma quadrilha responsável por fraudes, avaliadas em 615 milhões de reais, em contratos públicos de todo o Brasil, inclusive na Sanasa, a Câmara abriu uma CPI para investigar a empresa de saneamento. Mas na época a comissão, que era presidida pelo vereador Sérgio Benassi, não chegou a nenhuma irregularidade. Alguns meses depois, o Ministério Público deflagrou outra operação e prendeu diretores e ex-diretores da empresa envolvidos com fraudes e cobrança de propina de empresários. São muitos casos envolvendo corrupção de ex-agentes públicos, ex-secretários, ex-diretores na Sanasa, contratos inúmeros que são objeto de fraude, objeto também de irregularidades, como convênios. Então, a Câmara tem que cumprir esse papel. É fundamental que a gente investigue e apure os responsáveis e, eventualmente, também peça à Justiça depois o ressarcimento disso ao erário. A CPI será composta por 7 membros, que têm prazo de 90 dias para concluir as investigações. Fiéis lotam Catedral Metropolitana e prestam a última homenagem a Dom Bruno Gamberini. Fique por aí que nós já voltamos.